primeiro julgado são todos do informativo do STJ, o 860. O primeiro julgado, ele trata do ramo de direito da criança e do adolescente, e o tema envolve a guarda de criança e o laço socioafetivo em casos de família substituta. Vamos para o destaque. Nos casos em que inexistir vínculo prévio de convivência ou afinidade com membros de família extensa e houver a formação de laço socioafetivo consistente com a família substituta, aliado isso aos cuidados adequados para a manutenção da criança, deve prevalecer a manutenção da guarda da criança com a família substituta, em observância ao princípio do melhor interesse da criança. Vamos desenhar isso. Qual o contexto fático do caso? Foi uma criança que nasceu prematuramente. Além dela ser prematura, ela nasceu com múltiplas comorbidades. Essas comorbidades eram decorrentes do próprio histórico gestacional da sua genitora. Desde o início, e após o nascimento da criança, já se iniciou essa convivência da criança com a família substituta, que permaneceu por quase até 1 ano de vida dessa criança. E existe a comprovação de que os cuidados que essa família substituta teve para com essa criança foram cuidados adequados e sem registro nenhum negativo. Só que o que aconteceu depois? Houve a revogação posteriormente dessa guarda provisória e a criança foi entregue a uma tia-avó, que não tinha vínculo socioafetivo anterior com a criança, e essa tia-avó não conseguiu atender adequadamente às necessidades da criança. Qual foi o resultado disso? Houve um agravamento da sua saúde. Lembrando, a criança nasceu prematura e com múltiplas comorbidades. A família substituta criou um laço afetivo com ela, e além de criar um laço afetivo com ela, os cuidados para com a criança foram cuidados considerados adequados, o que não aconteceu quando revogou-se essa guarda provisória, colocou a criança com essa tia-avó, que não existia previamente um vínculo socioafetivo com a criança, e os cuidados não foram adequados. Esse é o caso. Vocês conseguem compreender? Só para deixar desenhadozinho. O STJ, ele destacou que a preservação da criança, porque existe a questão da preservação da criança na família biológica ou extensa, não é algo absoluto, como tudo no direito não é absoluto. Só se justificaria só se justifica essa preservação da criança ou na família biológica ou na extensa, quando há um laço socioafetivo previamente estabelecido, que, como nós vimos, não foi o que aconteceu no caso que vem em julgamento. Foi citado o artigo 25 do ECA, que fala sobre essa questão do vínculo afetivo e convivência. Há uma menção a SHC, há um precedente anterior. Eu estou passando rápido por causa da questão dos 5 minutos, viu, pessoal? Mas esse material eu jogo no grupo depois. A decisão, enfim, foi no sentido de manutenção da guarda provisória com a família substituta para proteger o direito da criança a um ambiente afetivo estável, mediante a ausência de laços sanguíneos ou prévio convívio com a família extensa. E o principal fundamento da decisão foi, prestem atenção nisso aqui, isso aqui a gente pode usar muito em direito da criança e do adolescente, muito. Lá na Secretaria de Educação, a gente envolve menores, muitas vezes, então sempre a gente está no ECA, e dá para jogar muita... Isso aqui é um coringa. Princípio do melhor interesse da criança. Porque ela está excepcionando, se vocês prestarem atenção, a ministra, ela excepciona essa preservação da criança na família biológica, basicamente fundamentando nesse princípio. Para a criança é melhor estar com a família substituta do que com a família extensa nesse caso. E a conclusão é essa, que está tudo desenhadozinho, os relatórios da... É lindo, é a ministra Nancy, que todo mundo ama. Eu não sou...
exceção. Mas vamos passar para o próximo, porque eu estou com medo do horário. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar ao final, tá bom? Esse aqui é Pinal, gente, eu não sou MP, então me desculpem se eu falar alguma besteira. Mas vamos lá. Qual o destaque? O dolo eventual é compatível com o reconhecimento de desígnios autônomos, justificando, então, a aplicação do concurso formal impróprio. Lembra quando a gente está estudando sentença, quando a gente está proferindo nossas sentenças penais? Não sei quem está nessa fase do estudo, mas existe uma parte, porque normalmente não é um único crime, gente, então existem concursos. E existe o concurso formal próprio e existe o concurso formal impróprio. Aí a questão aqui é o quê? Houve um dolo eventual, foi mais de um crime, desígnios autônomos. Nesse caso, se aplica o concurso formal impróprio. É isso que o destaque está dizendo. Aí vamos trazer alguns conceitos. O que é dolo eventual? Dolo eventual é aquela coisa que os professores em penal dizem um palavrão para a gente. Vocês lembram aquela palavra com F? Ou dane-se. É isso. O dolo direto, eu quero matar Leninho. Então, eu tenho dolo direto de matar Leninho, eu não quero te matar, não. Estou só dando um exemplo. Mas, assim, o dolo eventual é assim, eu não quero matar Leninho, mas se eu atirar, pode ser que pegue a Leninho. Mas dane-se, eu assumo o risco de vir a matar Leninho, entendeu? No caso dos autos, é como se gente, eu estou botando as primeiras pessoas que aparecem aqui, tá? No caso dos autos é assim, eu não quero matar nem Lentinho, nem Gustavo, que são os primeiros que aparecem aqui, mas se eu atirar, eles estão na minha frente, então pode ser que eu mate os dois. Mas dane-se, eu vou atirar de qualquer forma. Matei os dois, eu tive desígnios autônomos em relação aos dois. Então, qual seria o concurso que foi dolo eventual? Qual seria o concurso? O concurso impróprio. Por que essa questão do concurso impróprio ou próprio? Porque o STJ já tem outros precedentes que é impróprio, só que por que isso chegou de novo no STJ? Caramba, vocês podem estar perguntando. Aqui eu estou botando os conceitos, pessoal, mas depois vocês voltem quando eu jogar lá no grupo, eu estou com medo dos 5 minutos. No caso concreto, foram 2 homicídios que foram reconhecidos pelo Tribunal do Júri. Lembrando, né, gente? 2 homicídios dolosos, é um crime doloso, o crime doloso é de competência do Tribunal do Júri, que foi constatado a existência do dolo eventual em relação às 2 vítimas, ou seja, os desígnios autônomos em relação a ambas as vítimas. O Conselho de Sentença confirmou isso. O correto seria, que é o que o STJ se pronuncia, a aplicação do concurso formal impróprio que é previsto no artigo 70 do Código Penal. Mas o que foi que aconteceu? Por que isso chegou no STJ? Porque o Tribunal de Origem aplicou o concurso formal próprio. O que é aquele concurso formal próprio? Na fase da dosimetria, ela exaspera a pena, aumenta a pena. É uma pena que é aplicada, só que existe uma causa de exasperação, há um aumento de pena. Diferente de quando ocorre o concurso formal impróprio, que há uma soma das penas, ou seja, o concurso formal impróprio é mais prejudicial ao réu. Quais foram os argumentos do Tribunal de Origem para alegar o concurso formal próprio? Ele entendeu que houve uma ausência de prova, porque afirmou que ele tinha um desígnio autônomo, não ficou comprovado que ele tivesse um desígnio autônomo em relação a cada uma das vítimas, só que isso não prospera, o STJ bateu isso porque, repito, homicídio doloso, competência do júri, e o próprio Conselho de Sentença reconheceu, lembra, assim, júri, lembra quando a gente estuda júri, que tem os quesitos? Aí nos quesitos tem, ele matou? Sim. Aí fizeram a pergunta, ele matou com dolo eventual em relação a Leninho? Sim. Matou com dolo eventual em relação a Gustavo? Sim. Meu Deus, que eles vivem maternamente. Eu detesto dar exemplo com gente real, pô. Mas assim, aí, então, o Conselho de Sentença, ele afirmou que houve sim o dolo eventual em relação a cada uma dessas vítimas fatais. Então, ele assumiu sim o dolo, o risco de produzir e teve desígnios autônomos em relação a cada vítima. Então, se aplica o artigo 18, inciso 1, e também, na questão da dosimetria, da fixação lá da pena, vai aplicar a regrinha do artigo 70 do Código Penal,
que soma-se as penas e a pena vai ser maior. Ele vai ficar mais tempo, teoricamente, na cadeia, mas existem muitos outros institutos, daqui a pouco ele está em liberdade de novo, né, gente? Não sou garantista. Desculpe o pessoal da defensoria. É a forma que o meu cérebro funciona. Voltando para a conclusão, o dolo eventual é compatível com o reconhecimento dos desígnios autônomos e isso justifica a aplicação do concurso formal impróprio. Logo, a somatória das penas. Então, o Tribunal de Origem estava errado e esses já eram outros precedentes do STJ. Eu acho que o tribunal está faltando estudar os precedentes dos tribunais superiores. Essa é a minha contribuição. Não sou de penal. Se eu falei alguma abobrinha,